Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa minissérie da diferença entre os servidores, né? A nossa minissérie que a gente fala aqui um pouco dos tipos de servidores que a gente tem ali na HostGator e qual que é a diferença entre cada um desses tipos. E aí, o que eu costumo fazer? No primeiro episódio, eu mostrei para você qual que era a diferença entre os planos da hospedagem compartilhada, a hospedagem comum de sites, e nesse daqui eu quero te mostrar algumas das diferenças entre os planos dos servidores que a HostGator tem, dos planos dos servidores. Então eu vou falar um pouco aqui de VPS e também vou falar de servidores dedicados. São coisas completamente diferentes e a gente vai dar uma analisada aqui nesse episódio 2 da minissérie. Servidor VPS, para quem não sabe, ainda é uma hospedagem compartilhada, só que ele funciona de uma forma diferente da outra hospedagem compartilhada tradicional que a gente recomenda para quem está começando. Qual que é a diferença? Essa hospedagem aqui é basicamente várias máquinas virtuais rodando dentro de um computador só. Ainda não é um computador só para você, que é a hospedagem dedicada, que eu vou mostrar aqui para você também nessa aula. Essa hospedagem aqui, ele é realmente como se fosse um computador rodando várias hospedagens dentro, e aí você vai ter acesso a uma dessas hospedagens dentro do computador. VPS significa Virtualization Private Server, ou seja, é o servidor privado de virtualização. Então ainda não é um computador para você, mas já é algo dedicado para você. E para isso ele precisa ter mais potência. Ele tem um limite de virtualizações que pode ter ali em um dos servidores. E aí por isso ele é um pouco mais caro. Por isso que a gente não recomenda para quem está entrando agora nesse universo de criação de sites. Agora, se você já está há muito tempo aí, você já está pegando projetos de pessoas grandes, ou você está desenvolvendo um projeto grande, talvez essa aqui seja a hospedagem mais recomendada para você começar, beleza? Ela pode parecer cara inicialmente, mas isso daqui é para empresas aí que já está faturando uma boa grana no final do mês. Claro que não é aquelas empresas gigantescas, mas umas empresas aí que tiram pelo menos aí 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Já dá para você ter um servidor desse daqui, para você ter um site mais personalizado, por exemplo. Beleza, e quais são os planos disponíveis? Existem vários planos e o que basicamente vai diferenciar em cada um desses planos é a diferença de performance. É o hardware que tem essa virtualização. Então, se a gente olha aqui em Standard, por exemplo, o primeiro plano, o plano de entrada, ele tem aqui um processador de 3 núcleos. Se a gente olha aqui embaixo, ele tem 4 GB de memória RAM. Então, igual o seu computador tem memória RAM ali, igual o seu computador tem processador, ele tem apenas aqui 4 GB de memória RAM. O que, para alguns casos, pode ser muita coisa, para outros casos pode ser pouca coisa, pouquíssima coisa. Ele tem aqui 160 GB de SSD. Então, é um pouco a mais ali do que tem no plano compartilhado, né? O plano compartilhado 100 GB, e só se você selecionar o plano turbo compartilhado, né? Que você vai ter o SSD. Até 5 contas cPanel. Então, isso aqui é muito interessante. Você pode criar dentro desse servidor aqui 5 painéis de controle diferentes para você colocar ali sites em ambientes diferentes. Você não precisa colocar vários sites compartilhando o mesmo ambiente. Isso aqui é legal para quem está, por exemplo, pegando ali jobs de clientes e quer que o cliente tenha uma performance melhor no carregamento do site dele. Esse servidor VPS aqui, e não só o VPS, né, mas os servidores no geral, eles têm esse painel de gerenciamento WHM, que é um painel de gerenciamento que fica acima do cPanel. Então, dentro desse painel WHM, você consegue instalar o cPanel, diferente da hospedagem compartilhada, que ela é mais simples. Ela libera direto para a gente um cPanel, né, um painel de controle ali para o servidor. Então, a hospedagem compartilhada é muito mais básica, muito mais simples. Com esse painel de gerenciamento WHM, você vai muito além do que você consegue fazer, beleza? Transferência ilimitada, SSL grátis e 2 endereços de IP. Aqui você recebe também 2 endereços de IP, caso você queira ter IPs diferentes aí. Para que eu gostaria de ter IP diferente? Às vezes você está mandando ali uma sequência de e-mails com IP, esse IP aí ele entra na blacklist ali da ferramenta de e-mail marketing, ou então do MailChimp, por exemplo, e aí o MailChimp para de entregar, e aí você consegue utilizar um segundo endereço de IP para você disparar esses e-mails, por exemplo, e voltar ali a ter uma boa entregabilidade, por exemplo, beleza? Se a gente vai para o plano Optimized aqui, ele tem 4 núcleos de processador, 6 GB de memória RAM, 180 GB de armazenamento, você pode ter até 15 contas de cPanel. Então, se você perceber, isso aqui é como se você estivesse contratando um computador, como se você estivesse comprando um computador mais parrudo, mais potente. O próximo aqui tem 5 cores de GPU, o outro aqui tem 8 cores, né, 8 núcleos de GPU. O próximo aqui tem 5 cores de CPU, o outro aqui tem 8 cores de CPU, 8 GB de RAM, 10 GB de RAM, mais espaço de armazenamento. E aí, consequentemente, com um servidor virtual mais parrudo, você tem aqui mais espaço para ter conta cPanel. Então, tudo isso daqui vai depender da utilidade
funcionalidade, da usabilidade que você quer, que você precisa, ok? Perfeito. O que esse servidor tem de extra? Então, ó, ele te dá ali autonomia para você gerenciar os seus próprios projetos. Como que ele faz isso? Te dando a ferramenta, o painel WHM. Esse painel ele te dá mais autonomia, você tem mais controle do seu servidor. Também uma alta performance SSD, está dizendo aqui que pode ser até 10 vezes mais rápido, mas o SSD, dependendo da velocidade do SSD, ele pode ser até 50 vezes mais rápido. Claro que provavelmente eles não devem estar utilizando isso daqui, senão eles estariam destacando isso daqui, né? Perfeito! E o suporte em português sempre que você precisar. Então, cara, suporte top da HostGator, que particularmente eu nunca tive problema, sempre fui bem atendido, na hora certa, nunca peguei uma fila de espera muito grande. Já vi pessoas comentando que às vezes pegaram filas de espera muito grande, mas eu acho que isso tudo vai depender do horário que você entra. Talvez se você entrar meio-dia tem mais gente do que se você entrar meia-noite, por exemplo. E por que utilizar uma GPS? Por causa disso que eu acabei de falar, você tem entre a hospedagem compartilhada, que não é um VPS, né? Não é uma virtualização. E a hospedagem VPS, na hospedagem VPS você vai ter muito mais performance. Você vai ter ferramentas extras para você conseguir fazer outras coisas além da hospedagem compartilhada. Lembre que a hospedagem compartilhada é algo mais simples. O VPS não. Caso você queira rodar um aplicativo no VPS, você pode rodar um aplicativo no VPS. Ele é mais parrudo, ele tem mais segurança. Por que ele tem mais segurança? Porque só você está utilizando aquele sistema operacional que está sendo virtualizado, diferente de uma hospedagem compartilhada, que você está ali, seu site está junto do lado de vários outros sites ali e corre o risco ali de pegar, por exemplo, um malware do servidor de um desses seus colegas que você está dividindo o site, utilizar muito do servidor e lentear o seu site e os outros sites que estão lá também. Então, essa é a grande vantagem. E também o preço, né? Ele é um custo-benefício muito bom. Apesar dele ser um pouco mais caro do que a hospedagem compartilhada, ele é mais barato do que as hospedagens dedicadas, ok? Então, por isso a gente recomenda aqui utilizar uma VPS. Aqui nesse slide, a gente tem mais detalhadamente o que tem de diferença entre cada um aqui dos benefícios quando você contrata, mas eu vou entrar lá no site também e vou te mostrar aonde que a gente encontra essas informações. Qual escolher? Cara, eu sempre recomendo, caso você esteja indo aí, dando seu primeiro passo para uma hospedagem VPS, eu recomendo você começar com a mais básica e depois você vai fazendo upgrades. É claro que se você tiver ali com um cliente que já está numa hospedagem VPS, ele está mudando de hospedagem e ele tem um planozão top lá na outra hospedagem que ele tem, que consegue muito acesso, mas ele não está tão satisfeito com essa hospedagem, cara, não vai mudar para a hospedagem mais básica que VPS. Muda para uma hospedagem que seja equivalente ou melhor do que a hospedagem que o seu cliente está com a outra empresa, por exemplo. Beleza, então antes da gente passar aqui para o servidor dedicado, eu vou abrir aqui o site da HostGator, vou voltar aqui para a página inicial. Beleza, estou aqui na página inicial da HostGator, ela mudou um pouquinho a identidade visual, mas se você reparar aqui, é basicamente a mesma coisa que estão nos slides. Então, ó, aqui tem as hospedagens compartilhadas, né, que foi o que a gente viu na aula 1, e aqui a gente tem os servidores. Se a gente clica em servidor, a gente tem um servidor VPS, que não é um servidor dedicado, ele tem uma diferençazinha, mas também temos aqui os servidores dedicados, que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre esses dois servidores aqui. E também vou entrar na parte interna ali no painel WHS para você ver, você que deve estar curioso para saber o que é esse painel. Vamos clicar aqui, ó, em servidor VPS, e aqui ele já destaca todos os diferenciais que aqui tem. E como que você pode comparar esses diferenciais? Eu recomendo que você compare esses diferenciais aqui com essas hospedagens aqui compartilhadas, porque esses diferenciais aqui, eles não são tão diferenciais quando você compara com uma hospedagem dedicada. Basicamente tudo que tem aqui tem nas hospedagens dedicadas, só que com mais performance e mais segurança. Legal. Então aqui tem os pacotes, igual eu mostrei, tem o Optimized, o Standard. Mesma coisa aqui, ó, os planos são os mesmos. Se você der um scroll aqui na página, você vai ver ainda tudo que tem incluso aqui, caso você contrate esse plano de VPS. Todos os diferenciais aqui, ó, então aqui falando da plataforma WHM, aqui fala sobre o servidor mesmo, com computadorzão, que eu sempre falo. Aqui alguns testemunhos, então pessoas falando o que elas acharam. Você tem basicamente tudo que você precisa saber aqui para poder entender. Legal, como é que eu faço para contratar um VPS? Muito simples, mesma coisa que a gente faz para contratar uma hospedagem compartilhada. Você escolhe aqui qual que é o plano que você quer. Então, vou escolher primeiro esse plano Standard aqui. E aqui você consegue clicar e selecionar como que você quer fazer o pagamento, se é uma mensalidade, se vai ser trimestral, se vai ser semestral. O que eu recomendo aqui para você, caso você vá contratar? Selecione o anual aqui. Por que o anual? Porque você vai ganhar 30% de desconto. Ah, Gabriel, mas no semestral eu também ganho? Sim, mas quando você renova, você não tem mais esses 30% de desconto. Então aqui pelo menos você ganha um ano aí de 35% de desconto e aqui você está ganhando apenas 6 meses de 35% de desconto. Então eu recomendo que você selecione o anual. Não acho que seja uma taxa muito cara. Você vai pagar aqui, ó, equivalente a R$ 900 no ano.
o que é um investimento baixíssimo para quem está recebendo muito tráfego. Se você tiver uma loja virtual, seu cliente tem uma loja virtual, ou às vezes um blog, um portal de notícias que está sendo muito acessado, cara, R$ 900 por ano não é nada, beleza? Selecionou aqui, você pode registrar um domínio se você quiser, se você precisa. Você pode colocar um domínio seu, caso você já tenha. Depois é só você mudar os DNS desse domínio, ele vai estar funcionando. Cria uma conta aqui, preencha aqui com cartão de crédito. Não recomendo você comprar com boleto. Por quê? Primeiro que o boleto ele não tem renovação automática. E depois que o boleto ele pode levar até 72 horas para ser aprovado. Então se você já quiser fuçar o seu servidor, o seu host, você não vai conseguir fuçar, beleza? Então, cartão de crédito, coloca todos os dados, confere o preço certinho para ver se não tem nada extra selecionado, vê se está tudo certinho. Uma vez que estiver tudo certo, marca aqui em concordo e clica aqui em finalizar compra e aí ele vai começar a carregar aqui e vai dizer que a sua compra foi aprovada, beleza? Vou entrar aqui na conta para te mostrar como que funciona o VPS. Então, deixa eu mudar esse e-mail aqui, beleza? Para você acessar essa janela aqui, depois que você fez a contratação do seu servidor, basta você digitar financeiro.hostgator.com.br e eu vou clicar aqui em entrar. Perfeito, primeira vez que você loga, ele vai pedir para você confirmar o celular, vai pedir para você confirmar e-mail. Eu já fechei tudo aqui, ele já está carregando direto o meu painel WHM, mas não é isso que eu quero agora. Eu quero primeiro entrar no painel financeiro, então eu vou digitar de novo a URL aqui para ele forçar cair no painel financeiro. Beleza, pedi o e-mail ali, fechei também. E perfeito, aqui é o painel financeiro do VPS. Ah, Gabriel, mas é o mesmo painel financeiro, isso aí não muda nada do que a gente viu no episódio 1 aqui dessa minissérie. E, realmente, o painel financeiro é o mesmo, porque aqui é só onde você consegue ver o que você assina na HostGator, o que é seu domínio, o que é seu aqui. A única coisa que vai mudar aqui visualmente é basicamente aqui, ó, lista de sites. Ao invés de ter um monte de coisa que nem tinha aqui, a gente só vai ter aqui painel WHM e acessar o site, beleza? O resto é tudo igual eu mostrei no episódio 1. Se a gente clicar aqui no painel WHM, a gente vai cair aqui com esse painel completíssimo aqui. Muito maneiro esse painel, beleza? O que a gente pode fazer nesse painel aqui de diferente da hospedagem compartilhada, por exemplo? A gente basicamente consegue, por exemplo, criar uma conta de cPanel ou uma conta de revenda, por exemplo, para um cliente nosso. Adicionar aqui um pacote, então a gente consegue criar pacotes e definir o que está incluso nesse pacote. Então, por exemplo, quantos megas ou quantos gigas tem cada pacote, qual que é o limite aqui, qual que é a largura de banda mensal, máximo de contas FTP, máximo de e-mail, banco de dados, subdomínio. A gente consegue criar realmente um pacote e fazer uma revenda de sites aqui. Esse aqui não é o plano focado para revenda de sites, mas a gente também consegue fazer com um VPS. Ele tem ferramenta de transferência, uma ferramenta mais simples para você conseguir transferir informações ali de uma conta para outra. Restauração de backup também, para você manualmente conseguir ali restaurar o backup ali de um cPanel, de um cliente, por exemplo, ou de um revendedor. Aqui na esquerda a gente consegue ver um pouco de tudo que tem no servidor VPS. Então aqui a gente tem mais controle do nosso computador. Então, por exemplo, configuração do sistema de rede, centro de segurança, então você consegue ver tudo que tem incluso aqui, contatos do servidor, revendedores, caso você esteja fazendo ali um plano de revenda de hospedagem, por exemplo, configuração de serviço. Então você consegue mexer com configuração de Apache. Então você consegue fazer vários tipos de configurações relacionadas à web e ao cPanel aqui. Localidades, backup, clusters. Isso aqui é muito interessante. Você consegue ver ali os painéis ali, as informações de algumas ferramentas que o cPanel não dá. Reinicialização do sistema. Você consegue reiniciar o seu próprio servidor. Cara, tá dando algum problema, o site tá meio lento, tô achando que tem uma coisa de errado. Vamos lá e reinicia o computador. Informações de conta, funções de conta. Você consegue criar funções de conta, você consegue adicionar, remover funções de contas específicas, transferências, temas, pacotes. Cara, tudo isso daqui está incluso nesse pacote VPS. Então, sim, são muitas ferramentas. É claro que isso daqui abre um leque aí para possibilidades infinitas, não só para web designers, por exemplo, mas para programadores, ou então para quem vai criar um sistema mais complexo, por exemplo, você pode utilizar essa opção aqui. E também só para quem quer ter mais performance, por exemplo, beleza? Vamos voltar aqui agora para a nossa apresentação e agora sim vamos começar a ver aqui sobre o servidor dedicado. Legal? Agora que entram as diferenças entre um VPS e um servidor dedicado. Qual que é a principal diferença? O servidor dedicado, você realmente contratou um computador só para você. Você não está mais dividindo recursos com outras pessoas, compartilhando o seu computador com outras pessoas e de nenhuma forma, nem de virtualização e nem realmente compartilhando ali da forma mais simples, da forma mais básica. Você contrata um computador só para você ficar ligado na internet, ligado para você. Servidor dedicado Linux. Existem duas diferenças aí de servidor dedicado.
basicamente aqui na HostGator, né? A gente tem o dedicado Linux e o dedicado Windows. E qual que é a principal diferença? A principal diferença é o tipo de aplicação que você vai querer rodar nesses servidores. Então isso daqui é algo muito mais específico, muito mais nichado e também com muito mais performance do que os outros que a gente viu, do que o VPS e do que os servidores compartilhados. Mas também ele é um pouco mais caro. É claro que é aquilo que eu sempre falo, isso daqui é para uma empresa que já está faturando uma grana legal no final do mês. Para empresas aí que estão faturando, por exemplo, acima de 50 mil reais por mês. Então você pagar 8 mil reais aí em um ano, ou às vezes em 2 anos, não é um investimento muito grande. Para você ter um tráfego enorme, para você estar recebendo mais, ganhando mais com mais clientes, não é algo muito caro. Eu não estou recomendando isso daqui para você que acabou de começar a fazer sites, acabou de mexer no WordPress e aí vai ter que pagar 8 mil reais por mês para poder ter seu site online. De forma alguma, beleza? No servidor dedicado Linux, existem basicamente 3 planos. É o plano Black, o Sapphire e o Diamond aqui. E a principal diferença entre eles é a performance, é o hardware. Mesma coisa do servidor VPS. Só que aqui é um hardware real, não uma virtualização. Então aqui, por exemplo, tem uma CPU de 4 núcleos no Black e no Sapphire aqui tem uma CPU de 8 núcleos. 16 GB de RAM, se a gente olhar o Diamond aqui, tem 30 GB de RAM. Se a gente olha aqui, ó, o Black ele tem 2 TB de HD, já o Sapphire ele tem 750 de SSD e o Diamond tem 1 TB de SSD. Nossa, Gabriel, mas eles colocaram num servidor dedicado Linux um armazenamento que não é SSD? Galera, tem gente que não precisa de um armazenamento hiper rápido, não está fazendo troca de dados muito rápido ali, não está fazendo troca de dados muito pesados. Então tem gente que não precisa desse processamento ultra rápido. Existem aplicações que não vai depender tanto ali dessa troca de dados, mas vai depender mais ali de um processamento mais pesado, por exemplo. Beleza? E olha outra coisa que interessante que a gente consegue olhar aqui embaixo, a velocidade da conexão. Então o Black tem 500 megabytes por segundo, o Sapphire aqui tem 750 megabytes por segundo e o Diamond tem 1 GB por segundo. Isso aqui é uma velocidade de internet ultra, hiper rápida, algo assim surreal de outro nível para quem quer realmente o melhor dos melhores mundos aqui da HostGator. Esse aqui é um dos planos mais tops. É claro que você sempre consegue fazer upgrades, você pode ir conversando com eles e ir combinando ali mais hardware de acordo com a sua necessidade, mas eu tenho certeza que o plano Diamond aqui serve para mais aí de 99% das pessoas. Legal. E quais que são os diferenciais? Aqui, tanto o servidor Linux quanto o Windows usam processadores da Intel. Todos esses servidores são monitorados também. E também você tem um ambiente mais exclusivo com mais ferramentas e funcionalidades. Continua sendo o WHS, mas aqui você ainda tem mais funcionalidades. Servidor dedicado ao Windows, mesma coisa, só que com uma arquitetura de sistema diferente. Ao invés de ser Linux, é Windows. Então, qual que é a diferença? Existem aplicações que são feitas, são codificadas para o Windows, e existem aplicações que são codificadas para Linux. Você precisa saber qual que é a sua aplicação, e óbvio que você é um desenvolvedor, você sabe disso, estou explicando para as pessoas mais leigas mesmo, que então, dependendo da aplicação, você vai conseguir rodar dependendo do servidor que você está utilizando. Beleza? Isso aqui é basicamente a mesma coisa que o servidor Linux, só que quem vai utilizar uma aplicação para cada sistema. Beleza. Qual o servidor dedicado que a gente recomenda? Windows ou Linux? Se você vai usar o WordPress, a gente recomenda Linux porque o Linux ele funciona melhor no WordPress. Ele funciona tanto no Windows quanto no Linux, mas ele funciona melhor no WordPress. E aqui, para finalizar, a gente tem as duas hospedagens, os dois servidores aqui, né? Um que é o VPS e outro que é o dedicado. Assim você consegue comparar os dois e entender qual que é a diferença. Então, se você olha aqui o VPS, é como se você estivesse contratando aqui esse quadradinho aqui, esse cubo aqui que você está vendo. E aí dentro de um computador você está vendo que tem vários cubos. Não necessariamente são 6, pode ter várias pessoas aqui dentro com um servidor VPS. Já um servidor dedicado, você está realmente contratando o computador inteiro. Todo o espaço que tem lá dentro é seu. Toda a potência do hardware que tem lá é para você. Fechou? Eu vou entrar aqui rapidinho, antes de eu fazer a finalização aqui para o episódio 3, eu vou entrar aqui rapidinho em um painel WHM de um servidor dedicado, só para te mostrar aqui a diferença. Eu acho que bater no olho você não vai conseguir ver tanta diferença, porque é um painel igualzinho, cheio de ferramentas, mas tem algumas ferramentazinhas extras ali, mais específicas. Então vou fazer o login aqui no dedicado, beleza. Você vai ver aqui que o painel financeiro é basicamente o mesmo, mesma coisa, vai pedir o login aqui, ele já vai querer logar aqui
para o painel WHM. Então vou mostrar primeiro o painel WHM aqui. Então ele vai carregar aqui o nosso painel financeiro, e se você ver é a mesma coisa do outro, do VPS. E aí a gente acessa aqui o WHM da mesma forma. Ele vai pedir aqui algumas confirmações pra gente, né? Então eu vou concordar com tudo. E a gente caiu aqui no nosso WHM interno aqui do servidor dedicado Linux, beleza? Se você olhar aqui parece a mesma coisa, mas existem algumas funcionalidades extras aqui, além da performance extra, tanto de hardware, de processamento ali do computador, né, do servidor, quanto de conexão à internet. Então, basicamente é isso. A gente acabou de finalizar o nosso penúltimo episódio da nossa minissérie. Eu espero que você esteja gostando. Então, se eu te ensinei alguma coisa, se eu te ajudei de alguma forma, comenta aqui embaixo, me diz como que eu te ajudei, deixa um like aqui pra mim também. E eu vejo você no episódio 3, que é o episódio que a gente vai falar da revenda de hospedagem. A tão pedida revenda de hospedagem, vocês sempre pedem pra gente e a gente preparou isso pra você. Vejo você no terceiro episódio da minissérie.